Muito bem. Senhoras e senhores, a mesa presidente desta solenidade será composta pelas seguintes autoridades. Nós convidamos a diretora de graduação neste ato, representando o diretor-geral do Cefet-MG, professor Márcio Silva Basílio, professora Ivete Peixoto Pinheiro Silva. Também convidamos o diretor do Campus 2 do Cefet-MG, professor José Gomes. Convidamos o patrono dos formandos, professor José Issa Ferreira. E também convidamos a paraninfa das turmas, a professora Úrsula do Carmo Rezende. Por gentileza, podem ficar à vontade em seus lugares. Nosso muito obrigado. Mais uma salva de palmas, por gentileza. Eu quero registrar aqui a presença eu quero registrar, na verdade, uma homenagem ao professor Giovanni Guimarães Rodrigues, que, por motivo de força maior, não pôde estar presente a este evento, a essa solenidade nesta noite. A ele nós pedimos uma salva de palmas, está passando por um transtorno nesse momento. Estamos aqui pensando para que tudo corra bem, ok? Muito bem. Senhoras e senhores, recebemos agora, com uma calorosa salva de palmas, os formandos dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Industrial Elétrica. Com uma salva de palmas. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, a diretora de graduação, professora Ivete Peixoto Pinheiro Silva, para abrir essa solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Declaro aberto a sessão solene de colação de grau dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e em Engenharia Industrial Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, segundo semestre de 2013. Nosso muito obrigado, a nossa salva de palmas. Neste momento, convidamos a todos para que, de maneira respeitosa, cantemos o hino nacional brasileiro.
olhos fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho desse raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, sorte, pálido colosso. Se teu futuro estrela essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais carrega, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo, no lábaro teus tentas estrelados, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas eles a justiça nova forte, verás que o filho teu não foge à luta, perdendo e quem te adora a própria morte, terra adorada. Em tantas vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nosso muito obrigado, fiquem à vontade. Muito bem. Neste momento nós convidamos para discursar em nome de todas as turmas a formanda Priscila Maria Esteves. Primeiramente, boa noite e obrigado pela presença de todos. Começamos essa noite como graduandos e terminaremos como engenheiros. Trata-se de um marco importante na vida de todos aqui presentes. Hoje somos 20 colegas aqui reunidos. Alguns amigos, outros apenas conhecidos. Engenharia é assim, não tem outro jeito. Há quem diga que turma de engenharia não tem união. Discordo. Duvido haver algum outro curso em que as pessoas se unem e se ajudam tão rápido em uma véspera de prova ou entrega de trabalho. Foram muitas listas de exercícios compartilhados, muitos trabalhos realizados em conjunto, muitas provas individuais e em grupo, e muitas noites viradas em véspera de prova. Muitas vezes em companhia de alguém que conhecemos no dia anterior. Mas então, para abrir essa cerimônia, tenho que contar duas pequenas histórias. A primeira é sobre a separação de grau. Resolvida de última hora, sem antecedentes e programação nenhuma no início. Tenho que agradecer a modernidade. Sem a facilidade do e-mail e dos smartphones, essa colação não seria possível. Tudo foi resolvido assim, à distância,
em palavras e votações trocadas online. Me desculpem aqueles que não foi possível agradar 100%, e por todos aqueles e-mails com assunto urgente. Não foi fácil organizar uma turma super heterogênea em um curto espaço de tempo. Mas enfim, deu tudo certo e aqui estamos reunidos para uma última solenidade juntos. A minha segunda história é sobre a nossa trajetória no curso. É basicamente um pequeno relato de como fomos nos encontrando e sobrevivendo aos diversos desafios impostos pelo curso de Engenharia Elétrica. Para mim, essa história se iniciou em fevereiro de 2009. Para ser mais exata, logo na véspera de carnaval. Eu, Silvânia, Henrique, Rafael, Lucas e Helena começamos essa história como calouros dos outros 14 formandos aqui presentes. A essa altura, tínhamos outros 33 em nossa companhia. Em meio às aulas de cálculo ligado, trotes, vinhadas e visitas ao barranco, fomos nos conhecendo. Para falar a verdade, alguns eu só conheci mesmo no barranco, e outros só nas aulas de cálculo do Tatiana. Ou então, naquele trabalho de educação física, em que escolhemos o tema comida de boteco para desenvolver nosso trabalho de campo. E veio então o segundo período, com algumas perdas para a turma do primeiro semestre de 2009, e alguns nossos colegas também. O último trote dado dentro do Cefet também foi de nossa autoria. Quem não se lembra de um calor pulando naquele navio nojento e daquela essência de queijo insuportável? Ainda no segundo período, conhecemos nosso paraninfo Úrsula, com uma matéria um pouco deslocada para o turno de calores. Metodologia de projetos, assistir às apresentações de TCC. Quem não se lembra de ficar totalmente perdido e assustado com aqueles temas das apresentações? Enfim, mais um semestre passou e, entre mortos e feridos, chegou o terceiro período. Adivinha o que tem agora? Mais cálculo, mais física e, finalmente, circuitos. Finalmente, para os ansiosos em ver algo de elétrica. E, infelizmente, para aqueles que começaram a se desesperar com as provas e listas de exercícios da patrícia. E, de repente, assim, chegou o quarto período. Aquele do cálculo 4 com a Suzana, e que para alguns é simplesmente a lembrança de trabalhos intermináveis e provas aterrorizantes. Acredito que esse período seja também, para muitos, uma longa lembrança do Circuito 2 e do Márcio Matias. Também nesse semestre, conhecemos o nosso patrono e atual coordenador de curso, o Ifo. Com seu jeito calmo e paciente de ensinar sistemas digitais logo depois do almoço. Haja café para sobreviver. E então, para os sobreviventes, finalmente acabamos os cálculos e as aulas à tarde. Agora, as habilidades adquiridas na sinuca tiveram que ser substituídas pelas equações de eletromagnetismo. Quem se lembra do filme do Tesla, das equações de Maxwell e do vetor de Point? Além de aprender essas teorias malucas, o quinto período foi uma oportunidade de rever o professor Luiz, agora ensinando DCE num horário muito mais adequado ao aprendizado. E então, chegou o sexto período, aquele em que, finalmente, começamos a entender um pouquinho mais das aplicações da engenharia elétrica. Hora de reencontrar a Úrsula em yoga. As aulas de yoga são a prova viva de que é possível apresentar em 100 slides, mesmo em 2 aulas de 50 minutos, sem parar nem para respirar. É possível ser tão frenética e apaixonada por essas antenas? Aliás, nunca mais me esqueci do que é uma Yagluda, também conhecida por aí como espinho de peixe. Mas não há como negar. A estrela do sexto período, ou talvez seja mais adequado chamar de bicho de 7 cabeças, foram as aulas de eletrônica com o Giovanni. Com seu jeito tranquilo de falar de coisas complicadas, o Giovanni apareceu em nossas vidas para provar um velho ditado: o que não nos mata, nos fortalece. Nem que para tal seja necessário passar alguns semestres repetidos estudando eletrônica geral. E então chegou o sétimo período, uma ótima oportunidade de repetir a eletrônica para a maioria. E para os animados, chegou a oportunidade de fazer outra matéria com o nosso vice-professor Emanuel, que infelizmente não pôde ser presente. Sistemas controlados por computador é apenas para aqueles que, além de dedicação, conseguem pontualidade e concentração nas aulas. Para alguns desesperados como eu, foi a hora de praticamente acampar na coordenação do curso e pedir ajudas intermináveis ao professor Giovanni. Para a maioria de nós, foi a oportunidade de descobrir que o autor daquelas provas verdadeiramente malvadas é, na verdade, uma pessoa paciente prestativa, de dedicação inigualável. Chegamos então ao oitavo período. A partir desse ponto, cada um tomou seu próprio caminho, fazer seu próprio TCC, escolher as matérias optativas e focar no estágio.
Para quem achava que o 9º e 10º períodos era uma oportunidade de relaxar estudando economia, direito, normalização e qualidade industrial, eis uma grande surpresa. É possível escolher matérias optativas tão difíceis ou piores quanto as obrigatórias. Alguns corajosos, por exemplo, se aventuraram em condicionamentos e eletrônica de potência. Já outros escolheram uma trajetória mais light, ou ainda estavam agarrados nas matérias do Giovanni. Além disso, chegou o TCC e a UFSA, com todas as cobranças, datas e relatórios. Já no TCC2, aprendemos uma nova lição. O projeto não tem fim, e sim data de entrega. Quem não acrescentaria uma revisão, uma nova simulação ou teste no seu trabalho de TCC? E, finalmente, após anos de estudo e uma greve gigantesca, aqui estamos, sobreviventes a todos esses obstáculos. Meu desejo é que nós, em meio à euforia de formar, não nos esqueçamos dos desafios vividos e dos professores e colegas que participaram dessa longa jornada. Termino minhas palavras agradecendo aos mestres por todos os preciosos conhecimentos compartilhados e com o recado de alguém que se apaixonou pela experiência vivida. Cuidem bem do curso e dessa instituição, para que os próximos que estão por vir tenham experiências ainda melhores. Aos alunos, aproveitemos nossos últimos momentos como graduandos. Reflitam sobre a nossa responsabilidade técnica e, sobretudo, social. Ao fim da noite, estaremos aqui como engenheiros eletricistas e não mais colegas de faculdade. E para uma turma tão heterogênea, gostaria de fazer também um pedido. Que possamos sair daqui com o pensamento de que não somos meramente conhecidos, mas sim como colegas da bela profissão que escolhemos. Obrigada. Neste momento, com a palavra, o patrono dos formandos, professor José Issa Ferreira. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Livete. Professor Livete, diretora da nossa graduação. Professor Zé Gomes, né? Nosso diretor lá do Campus 2, né? Cumprimentando os dois, eu cumprimento os demais diretores da casa. Professora Úrsula, né? Paraninha da turma, muito bem escolhida. Também cumprimento, né? Com a ela e ao Giovanni, né? Estendemos o cumprimento aos demais professores. E os nossos alunos, né? Seus pais, demais parentes, namorados, namoradas, esposos, maridos, esposa, marido. É uma festa, né? Esse dia é aquele dia que vocês esperam desde que vocês entram na faculdade. Primeiro período, segundo, como você falou, o desespero vai batendo. Quando começa a fazer estágio, começa a fazer aquela ansiedade de chegar e atuar como profissional, né? O estágio fica como aquela primeira etapa em que vocês têm verdadeiramente um encontro com o que vocês vão fazer na vida profissional de vocês. A figura do patrono, clássica, né? De você ter alguém para falar pela turma, para representar a turma, e também não pode deixar de estar aqui, né? Lembrando alguns deveres, lembrando algumas responsabilidades. E eu gostaria de citar alguns destes deveres e responsabilidades que são importantes tanto para vocês, futuros profissionais, como também para a nossa sociedade. Nós estamos num momento muito delicado, né, do ponto de vista político e econômico, e nós já estamos convivendo na área da saúde, né, com esse caos que todos conhecemos, com esse projeto de trazermos médicos de fora para suprir os médicos que dizem que nós não conseguimos formar no nosso país. Já há alguns anos dizem também que nós não conseguimos formar os engenheiros necessários para tocar as obras no nosso país. Então já estamos convidando engenheiros, né, de fora, e estamos na iminência de também começar a abrir as portas para esse mercado que nós não teríamos, a princípio, condição de preenchê-lo apenas com os nossos profissionais. O que eu acho que é uma forma um tanto quanto absurda de se enxergar
que a grande falha é uma falha na educação do nosso governo, né? Não apenas do governo atual, mas dos seus antecessores, que sempre enxergaram a educação como uma despesa. A educação nunca foi considerada como uma necessidade básica, né? Então, saúde, educação são sempre colocados em segundo plano. E a necessidade que nós temos hoje é fundamentalmente de profissionais que exerçam na plenitude aquilo que aprenderam durante os seus 4, 5, 6, 7 anos da vida acadêmica. Mas o que eu gostaria de colocar é que vocês serão, né, ao final desta festa, né, novos profissionais inseridos no mercado. Essa semana o CNI trouxe uma reportagem, cerca de 50%, entre 50% a 60% dos engenheiros não exercem a atividade, né, fim. Mas nós temos que lembrar que a engenharia é uma área extremamente ampla e o engenheiro, ao longo dos seus 5 anos, ele aprende não só, né, a tarefa de ser um engenheiro, os conhecimentos básicos que falam dela, engenheiros. Ele aprende fundamentalmente que ele se insere na nossa sociedade. Ele tem responsabilidades que ele deve ter com essa sociedade. Essa sociedade que arcou com os custos da formação de vocês, ela espera que vocês, vocês devolvam esse investimento na forma de ação para o benefício da sociedade. Quando nós enxergamos a tecnologia, né, desde os primórdios da humanidade, nós sempre enxergamos a tecnologia como objetivando uma consequência que é o quê? A segurança, o bem-estar, né, a saúde e uma vida digna para todos nós, né, numa sociedade. Isso é uma tarefa que nós, engenheiros, nós, professores, nós, profissionais, né, que estamos exercendo, cada um em sua área, uma ação que objetiva ser, né, aplicada diretamente na sociedade. Então, quando nós pensamos nessa sociedade, principalmente a nossa sociedade, tão necessitada de estar, né, amparada por pessoas que tenham dignidade, que tenham determinação, que tenham conhecimento, que tenham preocupação social, essa é uma responsabilidade que eu acho que vocês também, a partir desse momento, devem arcar, né? Porque vocês vão ser os que daqui a alguns anos vão nos representar aqui na escola, né? A professora Úrsula e eu próprio, né? Nós temos aqui na nossa parte do lado de cá dos professores esta questão de você se apaixonar pela área, né? E você se dedicar tanto a esta área de engenharia, essa ampla engenharia e do custo de você estudar, de você se aperfeiçoar, que você tem também aquela necessidade de você tentar ensinar, né? E o que é mais prazeroso para nós professores é percebermos que os alunos, à medida que vão passando pelas nossas disciplinas, vão ganhando corpo, tanto em termos de conhecimento, como também em maturidade. E nós temos a certeza que a competência que vocês demonstraram ao longo de todo esse curso vai ser utilizada com toda certeza, com toda segurança, para a construção desse bem-estar que nós esperamos em uma sociedade mais humana, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que seja razoavelmente, né, avançada para perceber que não basta você atuar isolado da sociedade, você atuar sem as preocupações sociais. Quando você executa uma obra como engenheiro, vocês aprenderam ao longo do curso, vocês têm que ter preocupações ambientais, você tem que ter preocupações econômicas, né? Preocupações que vão além dos conhecimentos que vocês adquirem. A experiência no trabalho, no dia a dia, vai levar a vocês, né, essa preocupação, e eu espero que vocês a executem com toda a competência que vocês já demonstraram. E eu queria colocar só mais duas coisas, né? A primeira que nós estamos, a professora colocou aqui,
essa ferramenta fantástica da tecnologia atual, né, que é tudo tão fácil fazer as coisas hoje em dia, mas ao mesmo tempo é tão fácil você ficar isolado, né? As pessoas se isolam, se comunicam por meio do Twitter, Facebook, e-mails e assim por diante, e às vezes esquecem que a engenharia não é o engenheiro isolado. Uma das grandes qualidades que vocês desenvolveram no curso de vocês, e isso é a competência de vocês, né, é de aprenderem a trabalhar em equipe. O engenheiro é fundamentalmente um membro de uma equipe. E além disso, como eu falei mais cedo, a engenharia é uma área ampla que vocês aprenderam e amadureceram ao longo desse tempo e perceberam que o engenheiro ele é visto pela sociedade como um hábil administrador, como um hábil coordenador, como um hábil chefe que é capaz de manter uma equipe coesa e produtiva, né? Então vocês não trabalham sozinhos, vocês vão trabalhar em conjunto, né? Vocês vão formar equipes. Uma outra questão que eu queria colocar, a gente também fica muito focado em ser engenheiro, vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar numa indústria, vou desenvolver meus projetos, vou realizar, né, as minhas obras, e a gente tem que lembrar que muitas vezes a nossa sociedade, a nossa engenharia precisa de alguém para empreender. E o engenheiro é um empreendedor nato. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com questões ao longo da carreira de vocês, em que vocês vão perceber que falta algo para que aquela obra possa ser concluída, né? Vocês vão adquirir conhecimentos ao longo da vida profissional de vocês que vão possibilitar que vocês consigam empreender, formar, né, equipes, empresas, né, companhias que possam desenvolver soluções para trazer algum benefício, direta ou indiretamente, para a sociedade. Eu estou batendo sempre nessa tecla, porque eu acho que nós chegamos num limite em que a nossa sociedade, pelos seus atuais governantes, está muito abandonada. Então nós precisamos de novos ares, né, de novas cabeças, de novas competências. Então, não fujam dos desafios, né? Não fujam desses desafios, que podem ser desafios que os levem, inclusive, a exercer um mandato público, né? Que vocês possam contribuir para que a nossa sociedade possa, de fato, né, sair desse marasmo, desse encontro, dessa falta de cuidado que ela se encontra. Eu peço uma pequena desculpa por ser, né, tão crítico em relação a isso, mas essa minha vivência nesses vários anos, né, isso tem trazido uma preocupação muito grande. E eu percebo que os nossos governantes só se preocupam com o quê? Novas eleições, novos mandatos, quem vai para lá, quem vai para cá, e nossa sociedade, enquanto isso, vai ficando cada vez mais destratada. Então, esta responsabilidade é de vocês, né? Mesmo que vocês exerçam atividades não diretamente ligadas à engenharia, mas qualquer atividade tem que ter, na minha visão, essa preocupação. E, por fim, nós estamos numa era de informação. E a informação é poder. E vocês têm também a obrigação de manter essa informação livre. Porque a informação não pode estar presa a royalties, não pode estar presa a licenças de uso, né? Na Europa, o pessoal queria, alguns anos atrás, proteger ideias tão simples como clicar no mouse, como uma janela, como um ícone, para que alguém pudesse usar a mesma coisa e pagar o royalties, e pagar a licença. Informação é importante, é poder, e informação que constrói. E eu solicito, né, que vocês tenham atenção com relação a essa preocupação de garantir que a informação flua, que ela seja sempre livre, que ela esteja sempre disponível a todos. Então, eu quero cumprimentar a vocês, né, pelo esforço de vocês, premiados, né, mas que vocês tenham a consciência que não acabou. Você colocou que vocês vão ser engenheiros, mas não acabou. Porque o engenheiro não para de estudar, né? Nós temos as pós-graduações, as especializações, e nós temos também várias, né, áreas
que requerem um conhecimento, uma complementação de conhecimento, vocês vão ter projetos que vocês vão ter que parar e sentar, voltar ao banco para estudar, né, para entender aquela obra, para saber como produzir a melhor solução, né, para que vocês possam manter uma empresa, para que vocês possam manter um produto, para que vocês possam empregar todo esse conhecimento de uma forma sustentável. E a energia, né, que é tão falada hoje em dia, nós estamos também naqueles limites, e desde que eu era criança, o limite que o petróleo está acabando, aquela coisa toda. Agora estamos num momento em que a energia limpa, ela é fundamental. E para que você possa construir uma sociedade equilibrada, uma sociedade que seja capaz de se sustentar, você tem que ter essas preocupações de também garantir que a energia possa fluir. Então, vocês estão se formando em engenharia elétrica, nós ainda temos comunidades no Brasil que não têm energia elétrica, né? Essa é uma responsabilidade de todos nós. Vocês têm que procurar também exercer, né, a competência de vocês para procurar meios de levarem a todos, né, essa tecnologia, essa vibração que vocês demonstraram no futuro de vocês, e que eu espero que vocês executem, permaneçam com ela e a utilizem sempre. Vocês foram ao longo desses anos todos, né, tirando aqueles momentos de provas, trabalhos, mas vocês foram felizes. Eu não percebi, né, nesse tempo todo outra visão a não ser de alunos que estavam felizes com o que estavam fazendo, né? Mais felizes agora que vocês estão se formando, né? Mas você não consegue exercer uma atividade se você não estiver feliz naquela atividade. E vocês devem procurar ao máximo exatamente isso: brincarem de trabalhar, brincarem de ser engenheiros, porque é brincando que você aprende. E vocês vão continuar aprendendo na vida acadêmica de vocês. Quero parabenizar aos pais, né, aos parentes, né, enquanto os tios e tias, né, que deram suporte ao longo dessa carreira, namorados, namoradas e demais, né, companheiros, que todos são responsáveis por esse momento que vocês chegaram agora. Então eu gostaria de, né, novamente parabenizá-los, agradecer imensamente a escolha da minha pessoa como patrão. Eu acho que vocês exageraram um pouquinho, né, mas fico muito feliz e desejo a todos vocês muito sucesso na carreira de vocês. Desejo a todos vocês, né, que com muita alegria exerçam essa atividade, ou exerçam a atividade que vocês tenham prazer de exercer, né, porque de certa maneira o diploma também é uma famosa, né, um famoso grito de liberdade. A partir desse momento vocês mostraram que têm competência para fazer o que vocês quiserem. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso bem muito. Obrigado. Boa noite. Neste momento, nós convidamos a paraninfa dos formandos, professora Úrsula do Carmo Rezende. Professor Ivete, diretora de graduação, professor José Gomes, diretor do Campus 2, prezado colega, professor José Issa, pais, parentes, namorados, namoradas, formandos, boa noite. Bom, formandos, antes de mais nada eu quero dizer que eu não tenho 100 slides hoje, nem vou falar da Yadita, tá? Bom, mas antes de iniciar minhas palavras, eu preciso dizer para vocês que esse é um momento muito importante para mim, muito significativo, porque todos vocês sabem que não é a primeira vez que eu tenho a honra e o privilégio de ser paraninfa de uma turma, mas para mim é e sempre será como se fosse a primeira vez. Nunca será somente mais uma colação, porque cada um de vocês tem uma história individual aqui dentro do Cefet, assim como uma história individual comigo também. Então nunca vai ser sempre como se fosse a primeira vez. Além disso, essa alegria
alegria desse momento, a emoção com uma ponta de nostalgia, e todo esse orgulho que nós estamos sentindo agora por essa vitória alcançada, por essa conquista, fazem com que esse momento não seja único, né? Tanto para vocês quanto para nós, professores, assim como para os seus pais, parentes, aqui todos presentes. Bom, como a Priscila disse, as decisões e as escolhas, né, desse evento de hoje foram repentinas para vocês e para a gente também. E eu não tive a oportunidade de agradecer a cada um de vocês por essa escolha. Eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui ocupando esse lugar tão expressivo e significativo. Como eu já disse, para mim é uma honra e um privilégio ser paraninfa de vocês. Não há dúvida da importância dessa homenagem. Qualquer professor se sente muito honrado e gratificado, né? Eu fiquei muito feliz com essa escolha, mas eu fiquei mais feliz ainda quando a Priscila me enviou a lista dos alunos e eu percebi que somente 3 haviam sido meus alunos orientados, né? Tinham tido um contato mais direto comigo. Então, o que me deixou feliz mesmo foi perceber que o nosso contato, além do dia a dia no Cefet, foi principalmente através das disciplinas de TCC e IOG. Embora alguns aqui tenham uma história mais antiga, né? Mas através dessas disciplinas. E o que me deixou feliz mesmo foi perceber que os puxões de orelha de TCC e principalmente a Priscila já lembrou que das equações de Maxwell. Então, eu fiquei muito feliz de perceber que as belíssimas, inesquecíveis e memoráveis equações de Maxwell e de Onda não deixaram marcas e traumas tão profundos que pudessem abalar a admiração e o respeito que construímos ao longo desses anos. Muito pelo contrário. Eu creio que vocês tenham percebido, através dessas equações e ao longo de todo o curso, que um problema que a princípio se apresenta muito difícil, com uma solução muito complexa, na verdade ele traz oportunidades. Mas é preciso coragem, ousadia, dedicação, determinação para solucionar. Eu creio que esse tenha sido o maior aprendizado de vocês ao longo do curso. Como enfrentar e vencer essas dificuldades. Bom, eu quero falar para vocês hoje aqui um pouquinho desse momento e deixar algumas palavras como paraninfa, uma espécie de madrinha, né? Que eu espero que possa ajudá-los na vida profissional, mas na vida pessoal de vocês também. Bom, formandos, então esse momento festivo de hoje é marcado por uma mistura de sentimentos. A saudade e uma certa nostalgia, né? Que já começa a ser sentida. Ao mesmo tempo, a esperança e a expectativa sobre tudo de novo e bom que está por vir para vocês. Eu sei que durante todo esse curso, a Priscila colocou aí muito bem, né? Foram grandes os obstáculos. Frequentes foram as pontes ajudando a transpor os abismos. As subidas e descidas foram sempre presentes também. Juntos, vocês percorreram retas e curvas. Agora, chegou o momento de cada um seguir viagem sozinho. Então, eu desejo para vocês que todas as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam uma alavanca para que vocês alcancem a alegria de chegar ao destino tão sonhado e planejado. E como primeiro conselho meu aqui para vocês hoje, eu peço que vocês não permitam que o tempo e as ocupações que a partir de agora vão demandar cada vez mais dedicação de vocês, levem as boas amizades que vocês fizeram no curso. Eu permiti que isso acontecesse na minha vida, né? Eu acabei perdendo contato com os meus colegas do curso de engenharia, me arrependo muito disso. Então, mantenham essas amizades, isso é muito importante. Bom, mas embora essa saudade, né, já comece a ser sentida, eu acredito também que hoje
hoje não é o fim de uma jornada, nem o início de uma outra. É somente uma transição dentro do mesmo caminho que vocês iniciaram, foi lá no primeiro dia de aula. Tá? É a passagem de um momento em que vocês estão aprendendo e são permitidas as dúvidas. Mas para um outro momento agora, em que serão exigidas soluções, respostas e certezas. Mas não tenham medo, sejam corajosos, porque o bom mesmo é ir à luta com determinação, é o dia a dia, é abraçar a vida com paixão e aí vencer com ousadia. Bom, nesse momento de transição, eu queria deixar algumas palavras para vocês que eu espero que possam ajudá-los a viver uma vida boa, uma vida ética e uma vida feliz. Enfim, os valores que eu acredito que sejam importantes, crenças que eu cultivo. Então, formandos, eu desejo que vocês, como o professor Issa disse, sejam empreendedores, ousados e determinados, mas também sensatos, interpessoais e responsáveis. Trilhem por seus próprios caminhos, almejem o topo, arrisquem, acreditem, invistam nos seus sonhos. Façam diferente, busquem o melhor. E quando eu falo melhor, não é o melhor para si somente, é o melhor para si somado ao melhor para a sociedade. Fiquem atentos para que seus atos sejam sempre guiados pela ética, pelo bom senso, pela honestidade e pela seriedade. Falem com o rico, com os ricos e com os pobres do mesmo jeito. Sejam simples, os engenheiros são simples. Ajudem sempre que puder, mas não tenham vergonha de pedir ajuda quando precisarem. Não sejam arrogantes, prepotentes e nem vaidosos. Não se sintam melhores do que ninguém por terem tido a oportunidade de adquirir esse diploma. Acima de tudo, irmãos, amem. Amem com paixão. Amem a todos aqui presentes, né, que estão ao lado de vocês, mas amem a profissão que vocês estão assumindo hoje. E como paraninfa de uma turma de formandos, eu não posso deixar de falar da importância do engenheiro, em especial o engenheiro para o Brasil. O professor Issa já falou bastante, mas eu acho que é fundamental a gente reconhecer o nosso papel dentro da sociedade brasileira. Para que esse país se torne um país rico, com seu povo vivendo com dignidade, igualdade, temos que produzir riquezas. E para isso, precisamos de tecnologia. E quem desenvolve a tecnologia? São os cientistas e os engenheiros como vocês que estão se formando hoje. Formandos, eu não conheço profissão mais bonita e valiosa do que ser engenheiro, em especial engenheiro eletricista. Vou até usar as palavras aqui de Robert Roosevelt, 31º presidente dos Estados Unidos, para tentar descrever essa profissão. Ele diz: é uma grande profissão, o fascínio de ver o fruto da imaginação emergir com o uso da ciência, para se transformar em um projeto. Daí sua realização em pedra, metal ou energia. Isso produz empregos, casas, artefatos, aumenta o padrão de vida e acrescenta conforto ao dia a dia. Esse é o privilégio do engenheiro. Essa é a nossa alegria. Formandos, amem e se orgulhem da profissão que escolheram. Sejam intensos, trabalhem com paixão a cada dia, com vontade, com respeito. Sintam prazer a cada dia de trabalho. O trabalho é que completa o nosso dia a dia, é que nos valoriza. Vocês hoje estão se formando, recebendo o diploma de engenheiros. Lembrem-se, conhecimento é muito importante. Eu acredito que o saber seja uma bênção, mas não é o diploma que faz o profissional, é o valor que ele dá para o trabalho.
Cefet preparou vocês, mas é o valor que vocês vão dar ao seu trabalho que vão fazer de vocês verdadeiros engenheiros eletricistas. É o trabalho duro, honrado, responsável, consciente, é que edifica, né? E que fará de vocês engenheiros capazes de mudar a história de como as obras e as coisas vêm sendo realizadas nesse país, como já disse o professor Luiz. Então acreditem no trabalho de vocês. E para terminar, eu quero só dizer mais duas coisas. Eu preciso de parabenizar vocês. O tempo voa, a vida, nós sabemos, é breve, e aqueles que não sabem aproveitar bem o tempo passam pela vida sem viver. Não é o caso de vocês, que fizeram um bom uso desses 5 ou mais anos, né? Eu tenho certeza que esses anos certamente mudarão de forma definitiva os muitos outros que estão por vir. A honra e o mérito dessa conquista vocês alcançaram um sacrifício pessoal durante esses 5 anos. Eu tenho certeza que vocês e todos aqui presentes agora têm a certeza de que tudo valeu a pena. Cada sacrifício, cada momento perdido de lazer, cada ausência. Então, formandos, vocês merecem agora desfrutar com muita alegria e comemorar esse momento e essa conquista. Parabéns a todos. Pessoal, e para finalizar, novamente eu não posso deixar de agradecer. Eu me sinto em débito com essa instituição, então eu não posso deixar de dizer que há pouco, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é porque eu considero que é realmente muito importante o papel de uma instituição na nossa vida. Há pouco mais de 20 anos, eu entrei nessa instituição em curso técnico. E na época o Brasil não estava muito bem, e as oportunidades não eram tantas como se tem hoje, né? Mas eu tenho certeza que o curso técnico definiu toda a trajetória da minha vida, assim como o curso de engenharia vai definir a de vocês. E olhando para vocês aqui agora, eu tenho certeza que as escolhas que eu fiz foram acertadas. Eu agradeço a Deus porque essas escolhas permitiram que eu também fosse engenheira eletricista, mais ainda, por terem conduzido, né, para que eu me tornasse professora dessa instituição e pudesse trabalhar de forma a ajudar as outras pessoas. Eu desejo que as escolhas de vocês também conduzam a caminhos de muita felicidade. Eu agradeço a Deus por esse dia, pela minha família. Agradeço a vocês, formandos, pela oportunidade de estar aqui agora, pela amizade e principalmente pelo aprendizado que compartilhamos. Muito obrigado, sucesso e felicidade para todos. Senhoras e senhores, para o juramento nós convidamos neste momento o formando Rafael Martins Vilela. Convido a todos os formandos a ficarem de pé, estenderem o braço direito em direção à mesa e a repetirem as minhas palavras. Juro exercer com responsabilidade e dignidade. Juro exercer com responsabilidade e dignidade A profissão de engenheiro eletricista. a profissão de engenheiro eletricista. Honrar em toda e qualquer circunstância. Honrar em toda e
qualquer circunstância, o grau que solenemente recebo. Prometo jamais deixar-me cegar pelo brilho da tecnologia e esquecer-me completamente que meu trabalho é um compromisso com o homem e não com a máquina. Cabe assim a cada um de nós a coragem de assumir a própria escolha. Pois, pelos atos individuais, cada um será julgado. Obrigado. Muito bem, neste momento, com a palavra, a diretora de graduação, professora Ivete Peixoto Pinheiro Silva, para a outorga de grau. Eu, Ivete Peixoto Pinheiro Silva, por delegação do diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e de acordo com a legislação vigente, confiro os graus de engenheiro eletricista e engenheiro industrial eletricista aos formandos que prestaram juramento, para que passem a gozar dos direitos e as prerrogativas que lhes são concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Aos novos engenheiros, nossos parabéns. Podem colocar no papel. O professor José Issa Ferreira, para que se posicione em frente à mesa diretora e faça a entrega simbólica dos certificados aos novos engenheiros, junto com a diretora de graduação, professora Ivete Peixoto Pinheiro Silva, e também a paraninfa da turma, a professora Úrsula do Carmo Rezende. Por gentileza. Muito bem. Senhoras e senhores, neste momento, recebendo os formandos em Engenharia Elétrica, segundo semestre de 2013, nós convidamos Alfredo Gomes Andrioli. Também convidamos Ana Laura Costa. Uma foto desse momento histórico para o Facebook também, por que não? Também convidamos Ana Carolina Correia São Jorge. Convidamos Bruno de Araújo Stanislau. Obrigado!
Cristina de Souza. Convidamos Fernando Carlos de Oliveira. Convidamos Fernando Costa Siqueira. Convidamos Guilherme Custódio de Castro Araújo. Convidamos Helena de Araújo Botelho. Também convidamos Henrique Batista de Araújo. Convidamos Lucas Silva Passos. Convidamos Marco André Loureiro Valdes Silva. Convidamos Marcos Alves Ferreira. Convidamos
Priscila Maria Esteves. Também convidamos Rafael Martins Vilela. Convidamos Renan Junqueira Pedrosa. Rodrigo Wilke Soares. Convidamos Silvane Caroline Campos Pontes. E agora, os formandos em Engenharia Industrial Elétrica, segundo semestre de 2013. Convidamos Bruno Henrique Rocha Teixeira. E agora convidamos Kelly Luciene Carvalho Costa. E convidamos Luciano de Oliveira Campos. A todos os vitoriosos, mais uma vez uma salva de palmas. Parabéns. Eu convido, por favor, as autoridades que retornem
obrigado. Senhoras e senhores, neste momento nós convidamos a engenheira Priscila Maria Esteves para que preste homenagem, em nome dos demais, aos pais. Registro um discurso de 3 minutos, à altura do merecimento dos nossos pais, não é tarefa fácil para ninguém. Saibam que essas palavras não representam nem um milésimo do sentimento de amor e gratidão que é devido a vocês. Espero essas palavras aos avós e avós aqui presentes, pois, como dizem por aí, a avó é pai 2 vezes. Mas, enfim, foram nossos pais que estiveram ao nosso lado em todos os momentos marcantes de nossa existência. Desde o primeiro suspiro, os primeiros passos, o primeiro ano chocado e o primeiro dia de aula. Assistiram ao nosso desespero de terceiro ano, acompanharam a ansiedade do vestibular e a animação para ingressar na faculdade. Já na faculdade, se desesperaram com nossas provas e trabalhos e sofreram com ansiedade pelas notas. Comemoraram a cada etapa vencida e sofreram a cada decepção